Francisco Leite Chaves. Nasceu em Itaporanga, estado da Paraíba, filho de João Fiuza Chaves e Maria Ernestina Leite Chaves. Advogado formado pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro em 1956, atuando nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Foi Procurador-Geral da Justiça Militar, senador pelo Paraná em 2 legislaturas, membro das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores e professor de Direito Civil e Processo Civil no CEUB de Brasília. É membro da American Society of International Law em Washington e da Associação Interamericana de Advogados. Representou o Brasil em várias missões no exterior. Publicou vários artigos na imprensa brasileira e os livros Consciência de Oposição e Por um Amanhã de Justiça. Este é Francisco Leite Chaves, convidado de hoje do programa Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Essa noite com a presença de uma figura que, saindo do anonimato na vida paranaense, vindo lá de Londrina, desponta para uma formidável vitória eleitoral, alcança o Senado da República e, a partir daí, se torna referência na vida política do nosso Estado e na vida política brasileira. Boa noite, senador Leite Chaves. Boa noite, meu caro Enéas. Na condução desse programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Nós queremos saber do senador Leite Chaves, um paraibano que veio para Londrina, veio para o nosso Paraná, há muitos anos atrás, advogado pelo Banco do Brasil e depois se envolveu na política. Nós queremos saber essa mudança do Rio de Janeiro, da Paraíba, Rio de Janeiro e depois para o Paraná. Que Leite Chaves contaria para o povo do Paraná, para a Sala Exclusiva, primeiro essa sua passagem, como você chegou a Londrina. Silvio, eu sou paraibano, como você sabe, né? Eu estudava na Paraíba e um dia eu vi que a Paraíba toda não me dava condições de ser advogado. Ou eu seria advogado de usineiros, que não eram as pessoas mais recomendáveis, ou não teria alternativa. Aí eu peguei a mala e disse, eu vou embora para o Rio de Janeiro, né? Me formo por lá, pela Nacional, faço o meu doutorado, me torno advogado do Banco do Brasil e depois vou para o Paraná. Passo uma temporada no Paraná, empolgado com aquilo, e depois, se as circunstâncias permitirem, eu irei para Brasília. O Banco do Brasil me transferiu antes para Brasília, eu não pude ir porque tinha um problema de família, salvava um filho e fui depois como senador. E as circunstâncias determinaram que eu lá permanecesse. E quando que você chegou em Londrina? Em que ano que chegou em Londrina? Eu cheguei em 59. Já como funcionário do Banco do Brasil? Advogado do Banco do Brasil? Do Banco, funcionário do Banco. Muito bem. Mas fazia, à época, me permita, Silvio, já uma advocacia movimentada em Londrina e já também exercia atividades empresariais em Londrina. Exato. Em 59 eu era advogado e advogado privado. Chegou a ponto de eu ter o maior número de causas no Paraná. Eu tive quase 5 mil causas, inclusive com as do Banco do Brasil. E fui exclusivamente advogado, né? Posteriormente, o banco me transferindo para Brasília e eu não podendo ir, permaneci em Londrina, né? E foi um tempo em que eu fiz aquele shopping center que foi um dos primeiros do país, o Contur Shopping Center, né? Quando vieram as eleições de 74, havia o MDB. E lá, aqui no Paraná, o MDB estava numa situação muito difícil, nós não tínhamos quadros. E os melhores quadros nossos não podiam se arriscar a uma candidatura ao Senado. Por exemplo, o Alencar Furtado era o homem que podia ganhar uma eleição para deputado. E para nós, ou para o partido, era um sacrifício que eles corrissem uma senatória, que era muito difícil naquelas circunstâncias. Os nossos quadros partidários eram poucos, né? E, digamos, a arena era dominante. Foi aí que surgiu a ideia de me convidarem para ser candidato. E eu fui candidato mais para conduzir um processo, para unificar um processo eleitoral. Porque sem que houvesse alguém no quadro majoritário ou na chapa majoritária para aglutinar companheiros, ordenar uma campanha, os resultados seriam mais difíceis. E foi assim que eu me propus aceitar a candidatura. Registro histórico apenas para rememorar. 74, a Arena e MDB viviam no sistema bipartidário.
arena amplamente majoritária, mas vivíamos sob o guante revolucionário, não é? E com todo o peso, não é? Exercendo toda a sua limitação possível para que as expressões eleitorais viessem para o partido que sustentava a revolução e nunca o MDB, que era o partido oposicionista. Situação extremamente difícil no Paraná, a ponto de não se querer correr tais riscos de algumas figuras importantes, projetadas na política do Paraná, não desejarem ser candidatos. Aí foi preciso que alguém, em nome dessa unidade, em nome do avanço, não é, tivesse uma atitude desassombrada, corajosa, e aceitasse empunhar aquela bandeira. E o Leite Chaves aceitou ser o candidato a senador. É bom registrar também que naquela oportunidade o MDB era tão fraco no Paraná que ele tinha apenas 8 deputados estaduais e 4 ou 5 deputados federais. Era essa a força, a grande força do MDB até as eleições de 74. Né? E com a sua participação, então, era isso que você pretendia, com a sua participação, aumentar esse número de deputados federais e deputados estaduais nessa eleição. E essa campanha, como é que ela desenvolveu essa campanha de 74, que você foi praticamente comandante que levou aquele quadro pequeno, aquele quadro, embora pequeno, mas a vitória no Paraná? Quer dizer, o partido era muito frágil. E eu tinha que estabelecer um esquema que me permitisse andar o estado todo. Como na época existiam somente 1000 quilômetros de asfalto no Paraná, fizemos um esquema de tal sorte que quando as chuvas viessem, eu já tivesse percorrido as estradas não asfaltadas. Então, consistiu o meu esquema em 2 peruas, né? Boas, na verdade, um serviço de som perfeito, um ano na frente, anunciando a minha chegada. Venham ver Leite Chaves, o candidato a senador, venham escutar Leite Chaves. E aquilo despertava curiosidade. Na hora determinada eu estava ali, a perua ia para frente. E assim andávamos o estado todo. Eu tive a sorte nisso tudo de tê-lo, inclusive a você, Silvio, como meu assessor. Você era um homem que conhecia a política do Paraná. E você foi de extrema importância para mim. Você, inclusive, me ajudava, me orientava, porque, digamos, era muito difícil você conhecer os meandros. Além do AB5, da violência dominante, você, digamos, não tinha muita liberdade, inclusive, para saber como comportar-se. Você conhecia tudo isso. Tanto é que uma vez, um político amigo meu chegou e me disse: olha, Leite Chaves, esse caso é muito difícil. Esse caso aí é muito violento na política. Aqui no Paraná só tem raposas. E você, para esse meio, o seu partido não existe. Eu digo, meu amigo, eu estou de mãos calosas de arrancar rabo de raposa por aí na minha vida, de advogado. E foi assim. Quer dizer, andávamos o estado todo, e no final, quem nos elegeu foram 2 fatos. A mensagem, a organização que se operou em torno da gente, o apoio integral do povo, a partir também da classe média, depois os operários, porque passamos a defender os boias frias, e houve um fato muito singular, pelo qual você é responsável, que eu queria dizer pela primeira vez em público desse programa, se vocês me permitirem, mostrando que você às vezes pode não saber por que ganhou a eleição, mas seguramente você sabe por que não perdeu. Se você permitisse e o programa desse a oportunidade, eu contaria esse fato pela primeira vez. Não, mas vai ser interessante. Nós estávamos já vimos Iguaíra, já tínhamos vencido as estradas lamacentas. As chuvas começaram, eu estava chegando em Cascavel. Eu recebi um convite para participar de um grande programa que tinha em Curitiba, chamado Grandes Encontros. A minha primeira determinação foi não vir, porque os jornais nada publicavam sobre a gente. Havia impedimento, havia receio, o MDB era tido como um partido perigoso. Mas aí você me disse: olha, Chaves, é bom que você vá a esse programa, porque você não é bem conhecido em Curitiba, e você vai ter sua mensagem. E eu terminei vindo ao programa. Quando eu cheguei, era de Valsemar, um rapaz muito elegante. Valsemar Souza. Valsemar, ele era amazonense, até ele me tratava com muita simpatia, senador, Vossa Excelência. Quer dizer, na época ninguém nem acreditava ainda na minha vitória, embora as pesquisas já dessem. E eu não sabia, quer dizer, muita atenção, eu disse: olha, Vossa Excelência vai entrar no programa com esse papagaio. Porque os símbolos são importantes na vida das pessoas. O Jânio tinha a vassoura, o Partido Democrata nos Estados Unidos tinha o burro,
O Partido Republicano tem um elefante. E o seu Sarisco Papagaio é um símbolo nacional. E você, numa causa que teve há muito tempo, que terminou no Supremo, que você ganhou, onde houve um entrever entre duas famílias em Arapongas, não é verdade? Então, virou. Você tem direito a esse símbolo nacional. No nosso programa, o senhor vai entrar com esse símbolo. Eu disse, mas vocês estão enganados. Podem não acreditar na minha mensagem, mas eu não vim para ridicularizar ninguém. Quer dizer, se eu quisesse símbolo, eu teria qualificação bastante para escolhê-lo. Então, os jornalistas, dos melhores, eu nem me lembro bem quais eram, mas eu sei que depois era uma coisa muito perigosa. Era um programa patrocinado pelo próprio governo para mostrarem que eu, o candidato do MDB, era uma caricatura. Aí um deles me perguntou, disse, o senhor já foi prefeito de Londrina? Eu digo, não, senhor. Mas já foi deputado federal? Eu digo, não foi. Mas o senhor é muito ousado, o senhor nunca foi nada e quer ser senador pelo Paraná? Aí eu disse, mas o que é que diz a Constituição? Que para você ser senador, tem que ter 35 anos de idade, ser eleitor e saber escrever. Estão aqui meus documentos. Aí aquilo já mudou o quadro, né? Aí em seguida um deles disse, o senhor é paranaense, aqui da Lapa, uma cidade aí qualquer. Agora com o meu sotaque, né? Eu disse, não, eu sou paraibano. Ele disse, mas o senhor é muito ousado. O senhor paraibano quer ser senador pelo Paraná? Eu digo, como é o nome de uma praça que tinha aqui? Ali. Zacarias de Góes. Eu digo, o senhor sabe quem foi Zacarias de Góes? Zacarias de Góes foi o meu conterrâneo. Foi o primeiro governador do Paraná, nem por isso deixou de receber a maior homenagem que Curitiba já prestou a alguém. Além do mais, a Gazeta do Povo, né, e a Universidade do Paraná foi fundada por Edmundo Lins, um conterrâneo meu, do meu estado. O senhor não pode discriminar. A grandeza nossa não é em sermos paraibanos, paranaenses, pernambucanos, é em sermos brasileiros. O senhor pode ser senador pelo São Paulo, pelo Amazonas. Então foi de extrema importância. Um programa feito para a minha destruição terminou sendo um instante de grande propaganda da minha campanha. Porque aqui em Curitiba, até então, só tinha saído uma notícia a meu respeito. Foi no Estado, no jornal Estado, de Paulo Pimentel, em que saiu uma fotografia minha dizendo, o navegante, esse é o candidato do MDB. Ele diz que a sua embarcação é muito frágil, mas se ele atravessar o rio e o povo ouvir a sua mensagem, ele será eleito. Então foi a primeira que saiu e muito positivo. E atravessou o rio. Atravessou. É preciso também, como registro, dizer que àquela época existia o horário eleitoral, o horário gratuito eleitoral no rádio e na televisão. Mas não existia a tecnologia que existe hoje, não existiam os recursos que hoje embasam esses programas, e não existia também a figura do marketólogo. Mas o candidato não era, como alguns gostam de dizer hoje, o candidato não era um sabonete a ser vendido. Ou você tinha mensagem, ou você falava, ou você se expunha e recebia compreensão popular, ou as coisas não andavam. Nessa. Então, e tinha uma coisa mais importante, não existia gravação. Não existia videotape. Não tinha gravação, não tinha videotape, era ao vivo. E para o MDB, mais ao vivo ainda, porque MDB eles punham uma câmera em cima do candidato e ele tinha que, daquilo que ele tinha que fazer o programa sozinho. Exatamente. Não? Era desse jeito. Silvio, um fator positivo. E você concorria para isso, nossos companheiros. Aliás, o povo começou a participar, a fonte política de maior expressão criativa é o próprio povo. Você, quando se enquadra... Então, se lembra você que eu saía, né? Então, Leite Chaves, amanhã está em Cambé a tantas horas, Rolândia a tantas, Cascavel, papapá, sábado a tantas horas, neste local. Aí, correndo com riscos, nós estávamos na televisão. Sempre onde estivéssemos, nós chegávamos. Então, o pessoal ia acompanhando, né? Aquela campanha. Isso foi muito importante, aquela organização que fomos capazes de dar. Quer dizer, você se lembra que éramos poucos candidatos, aliás, não chegávamos nem a preencher a chapa. Mas, mesmo assim, havia um sentido profundo de cooperação. O MDB, à época, para a Câmara Federal, teve mais voto do que candidato. Mas qualquer coisa aproximadamente. Tinha 30 vagas e tinha 15 candidatos. E elegeu os 15. Nunca houve uma divergência, uma briga. Então, nós fomos assim. E outra coisa, Silvio, naquela época, eu fui apenas uma espécie de um condutor de uma orquestra. Quer dizer, condutor, mas eu, como era o majoritário, o que eu fazia é o seguinte, eu era o condutor de uma procissão de grandes oradores. Então, as cidades, eu me lembro que elas ficavam em
empolgadas com os comícios que nós fazíamos, né? Então os candidatos que me acompanhavam no norte eram Álvaro, Belinati, Alencar Furtado, né? Então aí quando eu já descendo para o sul, via Scalco, que era meu suplente, né? Digamos Sebastião Rodrigues, Nivaldo Krieger, Nilces Guarese, você entendeu? Tolentino. Então em cada região, uns deixavam, ficavam na sua base, e outros então me acompanhavam. E quem acompanhou mais foi o Nelson Maculano, né? Nelson Maculano. O Nelson foi também de grande importância, É. porque ele fora candidato ao Senado e ele era conhecido em toda parte. Então ele foi muito importante. Quer dizer, digamos, ele criava, dava uma certa credibilidade à nossa campanha. Porque no início pensava-se que o nosso negócio era uma coisa caricata. Quer dizer, nós não buscávamos, a preocupação maior não era a vitória. Quer dizer, que quando nós saímos naquela campanha, o que é que nós buscávamos? Era a luta pela revogação do AI-5, que emudecia o país, 477, né, que fragilizava os estudantes, era a violência dominante no país. E aquilo foi a primeira causa que me levou a aceitar a candidatura, porque eu, como advogado, eu conhecia tudo aquilo. Então a nossa luta foi essa. E posso dizer que o MDB vitorioso, ele foi, digamos, também vitorioso nos seus propósitos. Quer dizer, o MDB se deve, em grande parte, quer dizer, à democratização nacional. Nós nos empenhamos nisso. Então o partido, que era um movimento, tinha esses propósitos. E ele foi o responsável, em grande parte, por essa coisa, a democratização nacional. Tem dificuldades agora, ou posteriormente, porque ele não se tomou de novas teses. As suas bandeiras iniciais foram cumpridas. E um partido tem como pressuposto isso sempre ideais. E um dos outros fatores de sobrevivência é que um partido viva mais, ou sobreviva aos seus integrantes. Então, o partido está numa época de crise dessa porque ele precisa se tomar de ideais novos que determinem os seus horizontes. O senador Leite Chaves, falando sobre a campanha eleitoral, me obriga a até participar um pouco da sala exclusiva, na condição praticamente até de entrevistado. Só para lembrar um fato também interessante, uma caminhada nossa pelo interior do Paraná, lá perto de Francisco Alves, dentro do carro nós começamos a trocar ideia e surgiu uma chamadazinha que nós queríamos fazer, um sloganzinho da campanha. Eu me lembro bem que você aprovou, gostou, quando aquele X no Chaves. X no Chaves. Aí eu tinha por nada e fui num posto de telefonei para cá, o Nestor Batista, hoje membro, conselheiro do Tribunal de Contas, que cuidava da nossa campanha aqui em Curitiba, no canal do Dr. Paulo Pimentel. Telefonei para ele e falei assim, olha, você prepara já esse sloganzinho que nós vamos soltar agora e faz um bonequinho e tal, correndo, ensinando a votar, ele entendeu bem. E você prepara essa e faz assim, correndo, e o modelo de série de X, e gritava assim, X no Chaves. Isso pegou, lembra? Pegou. E onde você entrava, o pessoal gritava, X no Chaves, X no Chaves, e isso aí teve também uma influência muito grande na campanha. Foi muito positivo. Mas, Silvio, eu queria fazer o seguinte, quer dizer, a campanha, muitos ainda, muitos se lembram da campanha, há fatos muito interessantes. Eu recordo de posições maravilhosas de pessoas, a solidariedade do povo, quando de uma certa forma joga num candidato as suas esperanças. Eu saí como candidato para dizer algumas coisas e terminei representando outras coisas. Quando você se torna assim, por exemplo, o representante dos maiores anseios populares, você então termina sendo imbatível. Então, digamos, há fatos impressionantes. Você se lembra que na Revolução Francesa houve o caso de André Chenier. Quer dizer, ele se empolgou tanto com aquilo que, não sendo poeta nem músico, ele fez a Marselhesa. Então, digamos, o povo tem sua fonte de criatividade. Às vezes uma casa está pegando fogo, ninguém tem condições, não há corpo de bombeiro e alguém aparece, surge. Então, quer dizer, eu naquele instante, quer dizer, como outras pessoas, os instantes é que criam a gente. Quer dizer, então foram tantas as esperanças, né? E outra coisa, a criatividade do povo. Você se lembra bem que uma das primeiras leis minha, que se tornou a Lei 8.009, ela surgiu de sugestões populares. Isso nós vamos conversar quando tratarmos da vida do senador Leite Chaves no Senado da República. Aliás, aí nós queremos ver a sua atuação. Essa lei é uma das coisas mais sérias e mais importantes que o Brasil
detém, possui hoje, e é da lavra do senador Leite Chaves. Mas nós vamos chegar lá. Vamos esgotar essa questão da campanha, e nós ficamos muito na campanha, senador Leite Chaves, porque poucas vezes na história do Paraná, eu não sei se esse fato se repetiu, mas poucas vezes na história do Paraná houve um acontecimento eleitoral dessa monta. O governo federal, estadual e a ampla maioria das prefeituras, aquele conjunto todo, não é, anunciava uma vitória espetacular para o seu candidato. E o PMDB, como diz você, fragilizado no tamanho, fragilizado nos recursos, fragilizado nas suas possibilidades, se agigantava nas ideias, na luta e no arrobo na defesa da democratização do país. E foi aí que as coisas aconteceram, bem conduzidas, evidentemente, pelo candidato que liderou todo esse processo. A exemplo da televisão, as pesquisas também não tinham, você não tinha esse volume de pesquisas que nós temos hoje. Também não existia a prática da pesquisa para a eleição. Então, como se tomava pulso disso? Era no contato popular. E todos nós sentíamos que, em determinado momento, a candidatura ao Senado de Leite Chaves começa a crescer, a empolgar, a ganhar a simpatia popular. Mas não se podia ferir isso com muita segurança. Só fomos ter consciência do fato quando as urnas abriram. E como foi isso? Não, houve um fato interessante. Na madrugada da eleição, os resultados começaram a chegar. E como é que você recebeu isso, Charles? Inês, eu quero dizer o seguinte, essa questão de pesquisa não existia de fato. Mas houve um momento em que, pela primeira vez, tomamos conhecimento de pesquisa. Foi num comício em Campo Mourão. Alguém chegou com o Estado de São Paulo, em que era dada pela primeira vez a nossa vitória. Então, houve essa pesquisa. Uma vez, Jânio Quadros, em razão assim, de Maculã, me telefonou e disse, olha, senador, o senhor está eleito. Eu nem sequer acreditava muito naquilo, né? Porque, digamos, eu estava empenhado com a minha campanha. Já que os jornais, na época, não podiam, aliás, eles tinham limitações. Muitos jornais, rádios, desejavam dizer alguma coisa da gente, às vezes, e eles não podiam. Às vezes eram feitos até programa em rádio, como houve um caso aí, onde nós perdemos aquela cidade, Marechal Cândido Rondon, e a rádio foi proibida depois, não conseguimos fazer comício, e também não fomos ouvidos pelo rádio. Houve um outro fato em que eu posso registrar grande solidariedade. Foi, parece que em Santa Terezinha, ou Santa Helena, uma cidade do oeste. O pessoal foi lá me receber, já antes na cidade, era um comício. Aí disseram, olha, Chaves, aqui o negócio aqui é difícil, aqui não dá para fazer comício não, o prefeito é um coronel e ele tem horror da gente do MDB. Então nós vamos fazer num sítio, lá num curral de um amigo nosso, já está tudo limpo e vamos fazer o comício lá. Eu disse, mas fulano, eu estou numa caminhada cívica, no dia que eu for fazer comício num curral, porque o prefeito não quer, eu estou arrasado. Nós temos que fazer aqui. Ah, mas não dá, porque pode haver. Então, o que menos vale a vida. Foi em Santa Helena. São Miguel do Iguaçu. Foi uma cidade dessa. Bem, começamos o comício. Algumas pessoas, um certo constrangimento, aí daí a pouco apareceram 2 homens lá no meio e tal, o pessoal já conhecia, eram os instrumentos da violência do prefeito, né? E o pessoal começou a sair. Eu parei a discussão e digo, o que vocês querem? Vocês querem me impedir o comício? E tal, e depois eu notei que os caras queriam me desmoralizar. Pressionava, o povo saía, eu ficava falando sozinho e me desmoralizava. Eles ficavam ofendendo. Aí foi essa altura que eu ouvi uma voz atrás de mim assim, dizendo, não te incomoda não, Leite Chaves, que nós estamos te segurando. Então eram 2 populares dali, né? Um deles atirava de 45 a 100 metros na testa de um cara, e depois o comício foi até o fim. Então, digamos, solidariedades desta natureza. Não é verdade? Então, quer dizer, não houve violência, nós fomos tratados com flores. Tanto é que quando eu terminei meu último comício em Londrina, a caminhonete ia cheia de flores. Aliás, uma coisa, as flores antecedem a vitória. Quando você vai recebendo flores, é porque o negócio está bom. Uma vez aí numa cidade do oeste também, eu já estava com uma perua meio cheia de flores, as mães nordestinas punham em mim umas faixas, Leite Chaves, o senador do Paraná. Aí um cara perguntou, disse,
Quem é o floricultor? O homem que vende flores? Disseram, é aquele homem ali. Aí disseram, o senhor vende flores? Eu disse, não, o senhor pode. Para que a sua esposa? Onde eu ia àquele comício, porque aliás já havia necrológios. Eu terminei sendo também um orador de cemitérios. Então a gente, flores e cemitério, e ficava esse negócio aí. Morria a esposa de um companheiro e nós estávamos lá. Então há episódios assim, mas é episódio de grandezas. Não houve violências, você entendeu? Quer dizer, digamos, eu passei toda essa campanha, noite e dia nas estradas, né? Às vezes passava 2, 3 sem ver minha esposa. Porque hoje não tinha avião, não tinha nada, era noite e dia, né? Mas onde tinha gente, nós chegávamos. E foi gratificante? Foi gratificante porque, digamos, uma campanha política dessa também ensina muito. Muitas vezes a política que dá desapontos, desapontamentos, mas ela dá a você uma coisa fantástica, ela dá um ensinamento. Ninguém ensina melhor do que o povo, do que as realidades. Você às vezes, digamos, chega ao Senado, como você chegou, Enéas, foi senador, o cara disputa eleições, perde eleições, ganha eleições, é humilhado, ofendido, ovacionado, recepcionado. Não é? E você então adquire uma grandeza extraordinária, que é uma intuição muito grande. É por isso que o político não erra. Mesmo na administração, ele adquire uma sensibilidade extraordinária. Você às vezes esquece, digamos, os conceitos, você conhece os substratos da sua profissão, seja médico, advogado, essa coisa toda, mas você adquire em razão disso uma sensibilidade muito grande. E uma grande sensibilidade humana. A menos quando o cara vai fazer daquilo, não é verdade, um negócio, ele não vai com esses sentimentos. Então você passa mais a amar o povo, os humildes, não é verdade? E porque, digamos, é deles que você recebe o poder, na verdade. Muitos beijos, quanto abraços, e então a campanha política sempre deve existir. Você entendeu? Nós vamos fazer um intervalo. A pausa é breve e voltamos em seguida com sala exclusiva e a presença do senador Leite Chaves. Uma competição entre os limites do corpo e os desafios da natureza. A proposta não poderia ser diferente: celebrar a harmonia do homem com o meio ambiente na Terra das Cataratas. São os primeiros Jogos Mundiais da Natureza que vão reunir atletas dos 5 continentes na já conhecida internacionalmente Foz do Iguaçu. Durante 9 dias, cerca de 1.000 atletas vão disputar 13 modalidades esportivas ligadas à terra, à água e ao ar. O lançamento oficial do evento reuniu autoridades, jornalistas e convidados de diversos países nas cataratas no Parque Nacional do Iguaçu. Os Jogos Mundiais da Natureza vão ser realizados de 4 em 4 anos. Os primeiros acontecem de 27 de setembro a 5 de outubro de 1997. O investimento está estimado em cerca de 80 milhões de dólares para a organização, premiação e infraestrutura da região. Tudo patrocinado pela iniciativa privada. A finalidade dos Jogos é mostrar a paisagem. Porque quantas vezes eu vi em Olimpíadas, às vezes na prova da maratona, às vezes por mais de 1 hora, 1 bilhão de espectadores olhando às vezes um muro de concreto. Temos um apoio muito forte de Itaipu, de todos os nossos países irmãos, e temos o apoio do Ministério do Meio Ambiente, e mais do que isso, o apoio da iniciativa, o apoio de todos os municípios desta região, da iniciativa privada, que vai viabilizar o empreendimento. O que o governo vai fazer é construir os acessos, as pequenas estradas que vão levar às bases e levar a infraestrutura necessária, porque já é a própria infraestrutura da Costa Oeste. É uma iniciativa inteligente, porque é uma iniciativa de baixo custo, uma iniciativa onde o setor privado participará. Eu não tenho dúvida nenhuma, será uma coisa extremamente de alto retorno do ponto de vista de imagem, de marketing, de merchandising, e além de ser de baixo custo, de alto retorno, isso se insere num programa maior que é o desenvolvimento regional, o desenvolvimento da Costa Oeste, que tem uma clara vocação turística. Portanto, eu recebo a iniciativa com entusiasmo, vou participar também com entusiasmo e, como eu disse ao governador Lerner,
vou levar, inclusive, essa minha opinião ao presidente Fernando Henrique Cardoso e aos meus companheiros de ministério. Eu acho que nós temos que dar, no que for solicitado, dar todo o apoio, todo o empenho. Voltamos com sala exclusiva e a presença essa noite do senador Leite Chaves. Até aqui nós conversamos sobre o início da vida do Leite Chaves no Paraná, no início da sua vida política, principalmente da campanha que o levou ao Senado da República. E agora queremos conversar sobre a atuação política de Leite Chaves no Senado, onde ela esteve por 12 anos, depois exerceu uma outra função de relevo em Brasília e também sua vida atual. Mas antes disso, o Silvio quer fazer um registro. Era interessante fazer um registro aqui, que na eleição, na campanha de 74, eu já me referi ao número de deputados estaduais e federais, que o MDB teria naquela época, e com a campanha de 74, com a eleição de Leite Chaves para o Senado da República, então o MDB conseguiu fazer de 30 vagas de deputado federal, fez a metade, elegeu 15 deputados federais, apresentando 16 candidatos só naquela oportunidade. E na Assembleia Legislativa era composta de 54 deputados estaduais e o MDB elegeu naquela oportunidade 25 deputados estaduais, quer dizer, ele passou de 8 para 25. Foi um crescimento muito grande e muito importante para ficar registrado na história política do Paraná, esse crescimento do MDB, graças efetivamente, não tenha dúvida nenhuma, à campanha do Leite Chaves, dele sair candidato a senador. E com isso, então, deu essa força grande ao MDB. E o MDB deve muito a essa campanha do Leite Chaves, que é bom que seja registrada. Pois bem, Leite Chaves se elege, toma posse e é senador do Paraná, vai a Brasília. Nós queremos conhecer um pouco rememorar um pouco da sua atuação em Brasília. Mas vamos começar exatamente pelaquela matéria onde eu tive que cortar. Uma das coisas mais importantes na vida nacional, uma das matérias mais sérias assentadas hoje na vida brasileira. Projeto de lei de autoria de Leite Chaves, a Lei 8.009, que trata da impenhorabilidade da casa própria. Você fala, isso parece até que tem origem popular, em conversas populares. De fato, em Campo Mourão uma vez e outra vez em Jaguapitã, digamos, eu fui abordado por circunstantes de comício. Um deles, de Jaguapitã, quer dizer, ficou no comício até final, em cima, e disse: Leite Chaves, eu queria que você passasse na minha casa. Eu digo: mas por que? Já é uma hora? Vamos, passei. A casa modesta, mas a família toda em cima de caixotes. Ele disse: olha, eu dei um aval para um amigo meu e perdi minha casa. O juiz me deu um prazo, eu não saí ontem, tem que sair amanhã. De madrugada, o caminhão de meu amigo vem me pegar, né, e vai nos levar, não sei nem para onde vai. Chaves, faz uma lei para defender a casa da gente, a casa do trabalhador. Aí eu prometi fazer essa lei. E o meu primeiro projeto foi o que torna impiorável a casa própria. Foi aprovado no Senado e os bancos derribaram na Câmara. Tempos depois, eu apresentei novamente o projeto. Foi aprovado no Senado e nas comissões, mas em plenário caiu de novo. Porque os bancos viam nisso uma violência contra seus interesses. O banco é louco pela casa, para penhorar a casa de alguém. Porque quando há uma penhora, a mulher não dorme mais, as crianças, é a garantia mais terrível que existe. E eu sei que caiu essas vezes. Mas eu fiz muitos discursos naquele sentido. Como é que o Brasil podia gastar fábulas através do BNH, favorecendo a construção de casas? Na época nós tínhamos um déficit de 1 milhão e, por outro lado, permitia que bancos, qualquer pessoa tomasse a casa do trabalhador, do homem de classe média, ou se não molestasse essa tranquilidade familiar. E eu fazia discursos repetidos, constantes, porque o importante de uma lei não é você fazê-la, apresentar o projeto, é você criar consciência de sua necessidade. No plenário, pelas sustentações, pelos discursos, essa coisa toda. E nacionalmente, pela Voz do Brasil, pela repercussão.
né, que possa ter. É verdade que naquela época havia AI-5, digamos, se não conviesse ao governo, dificilmente saía algum discurso de senador de oposição. Mas nessa parte havia divulgação plena nisso. Aí caiu novamente. Uma vez eu fui a Palácio, estava com o Sarney, ele já era presidente, e o Sarney estava lá em pé, Palácio. Eu digo, mas Sarney, que barbaridade você aí. Ele disse, Chaves, esse Neymar é uma coisa interessante. Ele fez um palácio que, quando o sol dá aqui, fico, a tarde toda eu não posso me sentar lá, porque o sol fica nessa direção. No entardecer, fica nessa direção, então eu vou mudar para o Palácio do Torto, para a Grande do Torto, porque não dá para trabalhar aqui. Me sentávamos. Ele disse, e a nossa lei? Eu digo, Sarney, não passa. Não passa, os bancos não deixam a Arena de Rio. Por que você não faz uma medida provisória? Ele sabe se é urgente e necessário, porque tem esses pressupostos. Eu disse, Sarney, é necessário e é urgente. É relevante. Ele disse, mas se eu fizer, não passa. Eu digo que eu asseguro a você a aprovação. Aí ele fez, mandou o ministro da Justiça fazer o projeto, quer dizer, reproduziu a substância do projeto e acrescentou todas as alternativas. E foi para o Congresso. E foi aprovado. Na época nós usamos os partidos, o próprio MDB, para aprovar, mas houve um fato interessante. Quando ela foi aprovada, Sarney já não estava mais na presidência. Quem estava era o Collor. E os banqueiros, os empresários de São Paulo estavam com medo de ir a Brasília, porque havia um choque com o presidente. E eu acho que eles pensavam que esta medida era do Collor. E então nós tivemos condições de aprovar o projeto. Mas saiu como medida provisória. Eu então telefonei para Sarney, que estava naquela ilha do maribondo dele, lá no Areão, digo, olha, foi aprovada a nossa lei, Sarney. Não é? Então a lei é aprovada, mas quem assina é o presidente do Congresso, não o presidente da República, que é a medida provisória assinada pelo presidente, mas ao aprovar-se o ato, é o presidente do Congresso que assina. Aí ele pediu e eu mandei o diário oficial para ele com a lei. Ele ficou muito feliz. Então foi uma história muito longa. Foi difícil vencer os banqueiros, então. É porque essa lei, eu estou com ela aqui, inclusive o seu livro, Consciência de Oposição, e que é importante esse livro do Leite Chaves, que ele deu na oportunidade. Essa lei foi apresentada logo no início da Foi logo, foi o meu primeiro Foi em projeto. abril. Você tomou posse em março, em abril já apresentou. Foi o primeiro projeto que você apresentou no Senado. Exatamente. Foi esse aí. É um registro importante, eu quero também salientar, aproveitar aqui na sala exclusiva, aqui também é para isso, que é uma lei assim, de um cunho social muito importante. Muito importante. Ele preserva a casa própria, a sua moradia, quando é única, onde você reside com a sua família. Que é, como diz o Leite Chaves, era comum o banco, o credor ir lá e tirar a casa e deixar a família na rua. Né? E hoje nós estamos resguardados com essa Leite Chaves, que ajuda muito a população brasileira toda para esse grande acontecimento. Eu acho que é muito importante isso. O mesmo princípio nós levamos para a Constituição. Quando eu fui constituinte, então colocamos na Constituição, conseguimos aquilo, com base nos mesmos argumentos, fazer que fosse impiorável a pequena propriedade rural quando fosse trabalhada, na verdade, pelo dono e pelos seus familiares. Então, o pequeno sítio, a pequena propriedade rural, onde resida o dono com os seus familiares, ela também não pode ser piorada. É o mesmo princípio e fomos nós que fizemos. Agora, isso. senador, é interessante, o seguinte, é um bom registro também, que isso é a origem de uma campanha política. É. Você aprendeu isso na campanha eleitoral. Política. Eu acho que é muito importante a pessoa participar de uma campanha. A campanha que aprende, que vai na casa do eleitor para saber a necessidade dele, conhecer a realidade. Então esse negócio de nomeado, como nós tivemos senadores biônicos, senador nomeado, quer dizer, ele não entende nada, não aprendeu nada, não viu nada. Viu, Silvio, eu quero fazer um registro interessante. Para você ver que esse contato com o povo, a campanha ensina. Se a campanha ensina, a realidade ela é gritante. Por exemplo, em Ibiporã, aquela foi de Jaguapitã, em Ibiporã, perto de Londrina, eu conheci uma outra realidade terrível, da promissória rural. O sujeito tinha algodão, quer dizer, algodão, açaí, né, Ibiporã, Unaí, Sertanópolis. Aí ele vendia para aquelas máquinas, vendia o algodão. Vendia o algodão e não recebia o dinheiro, recebia uma promissória, a nota promissória rural, que ele descontava nos bancos. Mas muitas vezes aqueles caras que compraram o algodão ou faliam ou fugiam.
E o lavrador tinha, de novo, que pagar a nota já depois que entregaram a sua produção. Muitos deles eram executados pelo banco a ponto de perder o sítio, a fazenda. Aí nós fizemos a segunda lei interessante, foi muito importante para o Paraná, os países agrícolas. Nós transformamos o aval da promissória em cessão civil. Digamos, você, antes, se você endossava a promissória, você a ela ficava vinculado e tinha que pagar. Com a cessão civil, não, você transferia apenas o título, mas você não tinha responsabilidade. Então esse projeto também foi nosso, dessa campanha, e surgiu do conhecimento dessa realidade. Vamos Quantos projetos se apresentou lá? Vamos continuar isso aí. Para registrar apenas, Leite Chaves se elege em 74, permanece senador até 1982, deixa o Senado para voltar ao Senado da República em 87, participa da Constituinte e deixa o Senado em 90, 91, foram 12 anos de Senado da República. Nesse meio tempo, exerceu a função de Procurador-Geral da Justiça Militar. Foi nessa época que nós reabrimos aquele caso do Rubem Paiva. Né? Diziam que o Rubem Paiva tinha sido lançado de um avião, uma família preocupada, todo mundo, ninguém sabia. Então, naquela época, nós fizemos uma reabertura por uma filigrana jurídica muito interessante, que se o programa permitisse, a gente poderia contar um fato muito interessante, porque aquilo pode ser aberto ou reaberto. Isso requer um novo programa da sala exclusiva, exclusivamente para esse fato, que é um fato muito, teve grande repercussão na época. O senador Chaves está se colocando à disposição para voltar aqui quantas vezes for chamado. Eu quero ficar permanente nesse programa. Senador, em termos o senhor trabalha no Senado, em termos assim de projetos, de requerimentos, de pronunciamentos, então, de pareceres, tem um número assim? É grande? Silvio, eu não me lembro. Até uma vez eu fiz, houve um livro, um jornal daqui, a Folha de Londrina, me criticou, não sei o quê. Aí eu fiz o que eu tenho feito pelo Paraná. Aí eu registrei o nome de discurso, de projeto, essa coisa toda, e de apartes. Aí o Paulo Brossard achou graça. Até o nome de apartes, está tudo aí. Mas, Silvio, então, digamos, essa nossa atuação, quer dizer, foi nesse sentido. Mas a mais importante foi no sentido da recuperação da liberdade. Nós nos expusemos. As primeiras torturas que havia no país, do Fiel, né, do Herzog, nós é que denunciávamos, eu pessoalmente. E tanto é que tivemos que viver um episódio muito singular, que o país não conheceu corretamente. Mas era importante saber como nós no Congresso nos reunimos para que o Frota, que faleceu ontem, não destruísse o Geisel num golpe articulado. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu fiquei no Congresso esse tempo todo. Lá eu fiquei na Comissão de Justiça, quer dizer, a vida toda eu tenho sido advogado. Então, digamos, terminado o meu mandato, eu voltei para o meu escritório. Quer dizer, eu quero que o povo de Curitiba saiba que eu continuo a servir o Paraná e o país. Quer dizer, eu estou com o meu escritório desde aquela época em Brasília. Uma das bancas, eu preciso dizer isso, é uma das bancas de advocacia mais respeitadas do Distrito Federal, da capital da República. Vai ter desconto só por isso. O Leite Chaves, na verdade, fez uma troca de tribunas. Deixou a tribuna do Congresso e passou a usar a tribuna dos Tribunais Superiores de Brasília, representando o interesse do Brasil inteiro. Estou em Brasília, quer dizer, eu estou morando em Brasília, definitivamente. Quer dizer, muita gente não sabe nem onde eu... Mas, quer dizer, alguns que se lembram, né? Depois de algum tempo nem sempre é lembrado. Mas eu estou às ordens dos meus amigos e do Estado do Paraná. Quer dizer, continuo servindo. Não fui candidato da vez passada, por duas razões. Primeiro, não havia motivação. Segundo, não foi reconhecida a minha candidatura própria, né, que a lei assegurava. E eu, digamos, não estava muito entusiasmado, eu estava com outras metas. E quero dizer ao Paraná que, digamos, o oeste do país assim, é muito importante. Brasília é importante não por ser capital da República, mas por ser capital dos Cerrados. Quer dizer, ser o centro propulsor do oeste do país. Quer dizer, a luta nossa é pela saída do Pacífico. E quero com muita felicidade dizer que tem muitos paranaenses, gente da mais alta qualidade, fazendo milagres naqueles cerrados. Continuam vinculados ao Paraná e produzindo, quer dizer, em Minas, Goiás, Tocantins, naquela região.
E, digamos, eu mantenho um contato muito grande com esse pessoal. E tenho sido, muitas vezes, defensor deles. Quer dizer, ora como advogado e, às vezes, nesses processos, por exemplo, de securitização, dando minha cobertura. Porque o que se fez com a agricultura até aqui foi uma extrema violência, né? Quer dizer, digamos, a agricultura foi que sustentou o real. Então, esmagar a agricultura. E o país não pode perder jamais a sua base e as suas áreas agrícolas. Muitos paranaenses, com fazendas bem encaminhados, sofreram demais com isso. Mas haverão de se soerguer e continuar a trabalhar pelo Brasil. Cerrado, Distrito Federal, Brasília, hoje, tem eleição direta para o seu governador. Nos contam, Leite Chaves, que há movimento no sentido de fazer com que você venha aceitar uma candidatura a governador do Distrito Federal. É possível. Da vez passada, até o partido me lançou, o PMDB me lançou candidato. Mas eu não estava assim com entusiasmo, eu estava construindo a minha casa, porque quando eu saí do apartamento do Senado, eu fiquei morando em um apartamento de aluguel. Passei 3 anos construindo a casa, tratando de outros interesses do meu próprio escritório, organizando, né? Mas dessa próxima vez, eu penso que disputarei. Eu vou disputar essa eleição, quer dizer, primeiro para uma participação. Quer dizer, não digo elevar um nível, que seria até um cabotinismo, mas levar a minha experiência para ali, não é verdade? Tem muita gente do Sul, não é verdade, que poderá me dar esse apoio, 50% também da outra parte é de nordestino. Aliás, você sabe que aqui dos nordestinos eu tive 100% dos votos naquela época. Eles vêm do piado, eles vêm do sotaque. Então eu poderei disputar, mesmo porque eu quero, quer dizer, porque você, Enéas, na vida pública a gente pode fazer tudo, menos desorganizar-se, porque se o cara se desorganiza e tal, é uma vida muito difícil. A vida política é uma vida de sacrifício. E eu nunca fui um político assim permanente. Eu surgi numa determinada circunstância. Eu fui uma espécie de advogado do Paraná no Senado, quando ele careceu de mim. Mas eu teria que me organizar como estou organizado, e da próxima vez eu disputarei lá em Brasília. Quer dizer, disputarei porque eu quero me engajar nessa luta da saída para o Pacífico. Quer dizer que vai fazer em Brasília o que fez aqui no Paraná? Você lançou-se candidato, foi para a campanha, olha, sabe fazer política, ele sabe fazer campanha, cuidado os brasileiros. Até certo ponto, porque, Silvio, quer dizer, no meu caso, eu sou uma espécie de outsider político, quer dizer, digamos, para mim muitas vezes é melhor um partido pequeno, nem que eu agregue amigos, porque, quer dizer, se eu saísse pelo PMDB, dificilmente eu teria sucesso, sabe? Porque você fica lá, quer dizer, hoje tem muita gente em show, você fica apartando briga, você não tem um elan. Muitas vezes é melhor você sair com menor apoio, não é verdade? Mas você sair com uma possibilidade, você não sair sendo dividido ou contestado internamente. Agora, o que é que nós podemos fazer? É apresentar um programa de governo para Brasília, para o Planalto Central. Isso nós faremos. Então, eu defendo, por exemplo, nos comícios, na televisão, eu defendo um programa de governo, o meu programa, como eu defendo a causa no Supremo. Então, eu defendo com o mesmo princípio. Quer dizer, então, procuro ver aquilo, quer dizer, que é crível, que é aceitável. Então, poderá ocorrer isso, não é uma coisa certa, não é verdade? Mas tudo indica, já houve 2 partidos, né, que me procuraram nesse sentido, né? Procuraram, porque você sabe, essa questão do senador é interessante. Você, às vezes, pensa que ficou esquecido tal, mas você fica lembrado, pessoas que acompanham a sua vida, determinados fatos. Esses partidos que me procuraram, eles o fazem também no seguinte sentido, para ter alguém que possa conduzir uma campanha e alguns deputados se elegerem. Então, isso é possível, mas nem por isso, quer dizer, nós estamos desvinculados do Paraná. Quer dizer, minha vinculação aqui é só uma vinculação efetiva, é uma vinculação ainda econômica, porque eu tenho algumas coisas aí no norte do estado, na verdade, gosto do estado, mas definitivamente eu estou em Brasília. Mas passa um pouquinho das férias aqui no sul também? Ah, sim, passo aqui em Brasília, Londrina, e aqui na praia, que é a praia que eu acho que será a futura do Paraná, que é Itapuá. É junto do Paraná, uma praia meio desértica, mas muito interessante. Quer dizer que a picadinha do insetozinho dentro do sangue e tal, político, pegou e não quer largar mais. Mas eu continuo defensor vinculado ao meu estado. Aliás, muita gente pensa mais que eu sou mais paranaense do que o paraibano. Não é paranaense. Você falou, Chaves, rapidamente, eu vou insistir nisso. Até pela tradição, pela história, pelo papel que desempenhou na vida brasileira. O que houve, o que está havendo com o PMDB?
Eu te falei, Adelson, uma vez eu escrevi um artigo aqui, há bastante tempo. Já é tempo de nos dispersarmos. O MDB foi um movimento mesmo, inicialmente consentido, mas depois daquelas eleições de 74, ele recebeu o batismo cívico e político e passou a existir como partido. Mas foi um movimento criado em torno de determinadas realidades, de determinados anseios e determinados sonhos. Quer dizer, era a revogação dos instrumentos de exceção. O país estava mudo. Você, quando menos esperava, via um amigo ser caçado, uma prisão, uma violência, o poder judiciário afastado, não havia garantias. A soja, digamos, não tinha preço, quer dizer, às vezes os lavradores eram estimulados a plantar e depois, digamos, havia uma queda. Nós até usamos isso, na verdade, aquele negócio sobre a soja, nós falamos naquela época, né? O preço na época era R$ 68 e passava para 38. Mandaram vender, o próprio ministro na época, vendam e logo em seguida subiu. O pessoal não tinha muita informação. Então esse movimento se ordenou no sentido de obter a revogação de tudo isso. Então se juntaram trabalhadores, a classe média, os intelectuais e depois a própria classe dominante aqui mesmo no Paraná. Muita gente da Arena, quer dizer, na época terminou nos apoiando, se identificou com a campanha. E o PMDB foi feito para isso, o MDB. E ele realmente realizou isso. Ele foi fundamental. Eram dois partidos. Nós lutávamos nesse sentido. Eu mesmo quase fui caçado. Na verdade, quantos sacrifícios nós nos expusemos. E era uma luta forte. Mas o país não sabia porque os jornais não publicavam nada. O Estado de São Paulo, por exemplo, publicava receitas de bolo. Porque quando eram... A censura os meus discursos está aí. Pelo Amanhã de Justiça está aí. Os meus discursos aí, está aí. Saíam mais no exterior do que no Brasil. Eu tenho um discurso aí no New York Times, Los Angeles Times, e não saía no Brasil, porque aqui eram censurados. Jornalistas, às vezes, com empenho fazia matéria, mas o jornal recebia a censura e nada saía. Era um tempo ainda assim de silêncio. De fato, chegava no rádio, chegava lá, proibido falar isso, proibido falar aquilo, Fernando Diniz não pode falar isso. Tal. Isso era comum. Então ele cumpriu essas metas, tornou-se partidos, mas não se tomou ainda de bandeiras mais eficazes. E ele está vivendo mais ou menos no nível ainda ideológico, no nível assim, digamos, eleitoral, mas ele precisa se tomar de novas bandeiras, senão vai encontrar novas dificuldades. Senador Leite Chaves, o tempo passa rápido. E eu sei que o senador Leite Chaves tem histórias para contar, tem propostas para debater, tem ideias para trazer, tem análises para fazer da vida paranaense, da vida brasileira, mas já se dispôs a vir conosco em outras oportunidades e certamente isso ocorrerá. O tempo realmente escoou, terminamos o nosso tempo, mas eu vou lhe devolver a palavra para as suas considerações finais. Aliás, eu sou muito grato a você e ao Silvio por essa oportunidade. Aliás, o próprio Silvio me disse que vocês já tinham reservado um horário para mim que seria mais para o fim do ano. E anteciparam por circunstâncias. E eu alterei meu programa para estar aqui com vocês. Eu estou encantado com o programa. Eu estou encantado com a maneira como vocês o conduziram. Como somos um Estado novo e de lá para cá muita gente não tem lembranças de fatos, vocês estão recompondo, vocês estão ordenando a memória do Paraná, a memória política. É muito importante que um Estado tenha a sua grande memória e a prestigie, e ele se posicione de acordo com ela. Eu vou dar uma informação a você. O Paraná, que é um dos estados importantes do país, economicamente, socialmente, mas eles não dão uma importância política expressiva ao Paraná. Tanto é que dão a Minas, dão ao Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro. Quando é o Paraná, eles esquecem um pouco, porque eles escondem essa realidade. E, sobretudo, nós, pelo fator econômico, nem sempre prestigiamos o fato político. E vocês estão, então, criando essa memória, estão fortalecendo. Não é verdade? E a gente, sabendo do que aconteceu no passado, a gente evita que erros se repitam. Então eu sou muito grato, não é verdade? E quero dizer, aquelas pessoas que me elegeram naquela época, que depuseram em nossas mãos a sua confiança,
que nós tudo fizemos para que, dentro das circunstâncias então, fôssemos capazes de ser dignos dela. Quando eu terminei meu último discurso, na minha última campanha, eu disse: Paraná, nós honraremos o teu nome. E foi o que nós fizemos. Essas duas leis, por si, a da casa própria, a da promissória rural, que tira o endosso, e aquela que torna impenhorável, em razão da força constitucional, o sítio do lavrador, quando seja por ele explorado com a família, foram bastantes para justificar o meu mandato. Sem que a gente possa esquecer o nosso esforço no sentido da abertura. Eu fui um dos poucos a se expor. Numa época em que o país não conhecia a luta, só conhecia os cochichos, nós expusemos demais pela democracia no país. Aqui eu estou com vocês. E se outras vezes for necessária essa minha bala imagem, o meu depoimento, vocês contarão comigo. Estarei em Brasília, às ordens de vocês. E além do Paraná, eu estaria às ordens do Paraná, no meu escritório, servindo de outra forma, mas servindo a lei e a justiça, agora como advogado. Senador Leite Chaves, agradecemos e muito a sua presença, sabemos do esforço que fez para estar conosco, para esse programa. Agradecemos a forma brilhante com que fez a sua participação. Muito obrigado, Leite Chaves, pela sua participação e voltaremos a estar juntos num outro dia. A você, telespectador, que esteve conosco até esse momento, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Uma boa noite.